Fala galera, tudo bem com vocês? Eu mesmo na voz, Felipe Analisa por aqui. Hoje falaremos de PSG, Palmeiras e Botafogo em suas estreias no Mundial de Clubes. Fica até o final para você analisar comigo quem se saiu melhor. E aí, meus amigos, finalmente começou o Super Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, como queiram chamar. Só sei que eu estou muito empolgado, é um jogo atrás do outro, não dá para ver todos, mas a gente segue aí tentando acompanhar da melhor forma para trazer para vocês, para desfrutar também da competição maravilhosa que está acontecendo nos Estados Unidos. E é isso, pessoal, já tivemos alguns jogos aí, alguns jogos frustrantes, outros com bastante gols. O do PSG principalmente, vamos falar de PSG, um PSG dominante, mostrando pro mundo, né, que não foi só uma fase, né, a Champions League. Já chegou metendo 4-0 no Atlético de Madrid, com bastante imponência e personalidade. Vitinha desfilando futebol, mantendo o nível lá em cima mesmo com o cansaço dos europeus. Fabian Ruiz chutando de fora da área, esquece. O homem tá fazendo gol todo jogo. E um PSG que se impôs, né? Tocou a bola ali. Luiz Henrique tá de parabéns. Que técnico, meus amigos. Nossa, ele é brabo demais. Porque ele passa pro time que o time não precisa se desesperar. O time vai tocar a bola. O time sabe da sua qualidade, da força do seu conjunto. Então, assim, ele passa pro seu time uma tranquilidade assim que poucos times hoje têm em tocar a bola, fazer o seu jogo, não se apressar e naturalmente os gols vão saindo, porque eles não têm ansiedade, o futebol deles flui naturalmente, então um time com um técnico nessa capacidade e que passa essa estratégia para o time, para ter calma, paciência, ele consegue dominar os adversários porque não se desespera, não se desarruma, né? É um time muito bem treinado, as linhas estão sempre próximas, perdeu a bola, já recupera, então o perde pressiona ali é crucial e estão sempre lá na frente pressionando o adversário, tocando para lá, para cá, uma hora a chance acontece. Dificilmente eles perdem gol. Então, assim, Atlético de Madrid conseguiu fazer um gol ali quando foi ver. Ainda teve o azar de ter feito uma falta no Doué no começo da jogada. Só que um Atlético de Madrid bem fragilizado, né? Julián Álvares deve estar pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse time? Não conseguiu ganhar espanhol, não conseguiu avançar na Champions, não consegue ganhar, não consegue competir contra ninguém praticamente. É um time que marca bem, mas no final das contas não se sai bem ofensivamente. Até consegue jogar bem contra alguns times, mas contra os times mais fortes da Europa, geralmente eles sucumbem, né? E o Palmeiras aí, falar de Palmeiras agora, o Palmeiras que jogou muito bem, o Palmeiras que infelizmente saiu com gostinho amargo, né? Não aproveitou a chance de estar jogando com o Porto, um time que hoje em dia não é a elite da Europa, não está brigando nem por campeonato português. Porto, Benfica e Sport ficaram na frente do Porto. É um time que tem muitos jovens, não tem nenhum jogador de destaque. O melhor jogador ali é o atacante centroavante da seleção espanhola, Samu, que tem 25 gols na temporada que terminou agora. Então são ótimos números, se mostrou um jogador de qualidade realmente, que apesar de ser alto tem velocidade e boa finalização, mas não teve muitas chances contra o Palmeiras. Foi um time assim, Gustavo Gomes tá de parabéns, que jogo defensivo. E se prestando no ataque ainda, né? Aparecendo lá na frente para cabecear, para atrapalhar a defesa adversária. Então, assim, partidaça do Gustavo Gomes, do Richard Rios também, conduzindo a bola ao ataque, pressionando, marcando, infernizando a vida daquele menino lá do Porto. Esqueci o nome dele agora, Rodrigo Mora? Eu acho que sim. Que foi o melhor jogador do Porto, né? Tentando ali algumas saídas, driblando, rabiscando. Ele deixou até o Richard Rios na saudade num lance que foi quase uma caneta. Mas acabou que o Richard Rios se recuperou e já fez a falta na sequência. Não lembro se foi o Richard que fez, mas o Richard se recuperou. Ou veio outro jogador e já derrubou ele. Mas, tipo assim, o menino foi muito bem marcado, foi caçado, porque o Palmeiras sabia que ele está em ótima fase, está destruindo lá na Liga Portuguesa, fazendo golaço toda hora. Então, assim, teve uma preocupação a mais com o Rodrigo Mora e fez efeito, porque eles marcaram muito bem o melhor jogador da equipe do Porto e não foi um time assim que deu tanto trabalho para o Palmeiras. Claro que foi um jogo igual pelos elencos, a Europa tem muito mais dinheiro, então mesmo quando o elenco não é dos mais fortes,
compete, né, com o nível aqui do Brasil, que financeiramente não chega perto, né, dos times europeus. Então, assim, dava para o Palmeiras ganhar, porque o Porto não é um elenco forte e não vem numa boa fase. Só que o ataque do Palmeiras não foi efetivo, né? O Estevão mesmo perdeu alguns gols de cara pro gol e outros jogadores também não concluíram. Perdão, pessoal. A garganta está um pouquinho comprometida ainda devido ao frio que faz no Rio de Janeiro. Mudança de tempo a gente não acostuma, mas seguimos aqui. Peço perdão aí. De vez em quando eu vou dar uma acertada aqui na garganta. E vamos juntos. E assim o Palmeiras pressionou o segundo tempo inteiro. Foi muito melhor no segundo tempo. No primeiro tempo teve mais um equilíbrio maior ali. No segundo tempo, não. O Palmeiras, a partir dos 15, 20 minutos, dominou completamente a partida. O Porto sentiu a parte física. Um time que já vem em final de temporada aí, tá muito mais cansado do que os brasileiros que estão no meio da temporada. A gente sempre bom frisar isso, porque os brasileiros têm que se aproveitar dessa vantagem aí física. O Flamengo, né? O próprio Luiz Henrique falou lá na Casa TV que o Flamengo tem chance contra vários times europeus, mas que infelizmente não sabe por que o Flamengo sempre cai fisicamente no segundo tempo. E isso é um fato. O Flamengo tem que urgentemente acertar essa parte física aí. Mas assim, um Palmeiras que saiu com um gostinho amargo aí. E o Botafogo iludiu o torcedor ontem com uma possível goleada, jogou muito bem no começo e abriu 2-0 rapidamente. Só que depois desse segundo gol, o jogo ficou arrastado, né? Eles quiseram, acho que, poupar um pouquinho ali e segurar o resultado, não sei. Ou não se expor tanto, e aí foram arrastando o jogo para o final, até que o Seattle começou a atacar mais, teve vários sustos ali no final, do meio para o final da partida, tomou o gol e poderia ter levado um empate, que seria um resultado péssimo. E o Botafogo que poderia, o time do Seattle, convenhamos, é muito fraco. Muito, 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 muito fraco. Não tem, tipo assim, um jogador de qualidade, assim, de destaque, né? Só tem jogadores ali, no máximo bons jogadores, mas ótimos jogadores e craques nem se fala, não tem. Então, assim, Igor Jesus foi um destaque positivo do Botafogo. Mas era para o Botafogo ter feito saldo de gol, mediante ao seu grupo ali, que está muito equilibrado. E vamos ver, né, se o Botafogo consegue passar em segundo. Era para ter feito mais saldo de gols, mas importante que venceu, né? Num grupo dificílimo como esse, PSG, Atlético de Madrid, dava para ter feito um saldo de gol maior, né, para tentar passar, garantir a vaga em segundo. Vai ser bem difícil, mas vai ter que fazer contas aí agora. E agora é esperar, né, pessoal? Destaque do PSG para mim, Vitinha e Fabian Ruiz. Destaque do Palmeiras, Piquerez, com vários cruzamentos, várias roubadas de bolas, várias combinações pelo lado esquerdo. Richard Rios jogou muito também. E pelo lado do Botafogo, Igor Jesus, mais uma vez sendo destaque aí. Na minha opinião, tem que voltar para a seleção. Igor Jesus está aqui, Richarlison está aqui hoje em dia, em questão de performance. Richarlison pode ser melhor na sua opinião, eu posso até concordar, mas auge por auge, né? Mas agora o Igor Jesus de centroavante aí, pelo menos para ficar no banco ali, é a melhor opção, né? Vamos ver se o Ancelotti vai chamá-lo. E por enquanto foi isso, pessoal. Vamos ter estreias aí de Flamengo e o Fluminense. No decorrer da semana eu trarei mais vídeos para vocês aqui, para a gente analisar juntos. Na sua opinião, quem saiu melhor entre os brasileiros? Para mim foi o Palmeiras, apesar do resultado amargo. E aí a gente vai esperar aí o jogo do Flamengo. Hoje à tarde tem Chelsea também, que é do grupo do Flamengo. E o Fluminense vai pegar o Borussia na quarta? Acho que sim. E aí traremos mais vídeos aqui pra gente estar analisando junto. Fechou, rapaziada? Deixa a sua opinião. Quem você achou que foi melhor? O que você espera aí das próximas rodadas? Quais são os destaques? Quem você achou surpresa aí nos times que você não conhecia? E quais jogos você quer que eu traga análise aqui pro canal? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final. Tamo juntão, vamos pra cima. Deus abençoe.